sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus. É dele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus, como viveremos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos a plenitude do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se ainda há no nosso coração medo, pede para Jesus tirar. Porque quando nós tememos alguma coisa, é porque o amor de Deus ainda não nos encontrou. Por isso que nessa noite eu quero pedir a meu Pai que Ele venha com seu doce, amado Espírito Santo e toca cada coração que aqui está. Senhor meu Deus e Pai, nessa hora eu quero te pedir que o seu Espírito Santo doce e amado, oh, lamandaramassou, venha tocar em cada coração que aqui se encontra, para que nós possamos experimentar a perfeita e doce vontade do Senhor. Vem, doce Espírito Santo, nesse ambiente de glória. Vem, ó doce Espírito Santo, nesse ambiente de transformação. Tocar com o seu amor. Toca-nos com o seu amor, arranca de nós todo medo. Põe por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Coloca, Senhor, por terra tudo aquilo que não é teu de dentro de nós. Nós te damos, Senhor, a liberdade do teu Espírito, para que o Senhor possa nos tocar de dentro para fora. Haramasso de cantaramanás, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer a sua perfeição no meio daqueles que te amam, no meio daqueles que te buscam. Venha, doce Espírito Santo, nos transformar. Eu quero, Senhor, repreender todo o mal. Eu quero, Senhor, colocar por terra toda a coluna que Satanás tem erguido no meio do seu povo. Eu quero dizer, Senhor, que Satanás, ele não tem vez no meio do seu povo, porque é um povo escolhido, clamando pela sua presença, buscando pela sua transformação. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite eu declaro a sua perfeição no meio de cada um, dentro do coração de cada um que aqui se encontra. Em nome de Jesus, derrama em nós o seu amor, derrama em nós a sua plenitude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo
paz do Senhor a todos. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor aqui nesta casa, adorar, né? Bendizer o seu nome. O Espírito Santo é lindo, é nosso amigo, é nosso ajudador, nosso consolador. Ele nos ajuda naqueles momentos que nós passamos por dificuldades.
Ele nos coloca na direção que nós devemos seguir, que nós devemos andar. Como é bom andar na presença do Espírito Santo. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos. Está escrito lá em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, ou 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, irmãos? Então, uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo que eu ando com o Senhor é sobre a fidelidade com o Senhor, porque o Senhor é fiel com nós. E uma coisa que eu aprendi desde a minha conversão, desde que eu sigo a Jesus Cristo, foi a fidelidade com Deus. Quando a minha mãe, estava conosco ainda, agora ela já está lá com o Senhor, um dos princípios bíblicos que ela sempre me ensinou foi sobre a fidelidade com o Senhor. Mas como que nós podemos ser fiéis com o Senhor, né? Também nós podemos ser fiéis com o Senhor no nosso pensar, né? Tudo que nós pensamos, que nós possamos ter fidelidade com o Senhor, no nosso agir, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso olhar, quando nós andamos, né? No nosso sentir. E também fiel quando nós contribuir, né? Então, sempre quando eu ia lá na casa dela, ela estava ouvindo uma música que tinha partes dessa letra, que fiel em tudo, né? Quando nós somos fiéis ao Senhor em tudo, o Espírito Santo nos dirige, nos ajuda, né, naqueles momentos mais difíceis. E uma coisa assim, sabe, que eu achei interessante agora com essa pandemia, no começo eu fiquei, a gente é ser humano, né? Todos nós somos e nós temos nossas fraquezas. Eu comecei a pensar, Senhor, aquele dia que ficou fechado o comércio, eu falei, Senhor, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou, honrar meus compromissos. Mas o Senhor foi me fortalecendo, foi mostrando que Ele é fiel. Então, me surpreendeu muito, sabe? Mesmo nessa crise que está, nessa pandemia, nessas coisas, o Senhor tem sido fiel comigo. Amém? Então, que você possa ser fiel, que você possa ser fiel com alegria, né? Assim como diz a palavra do Senhor ali, cada um contribua conforme propôs o seu coração, né? Com alegria, né? Não com tristeza, mas com alegria. Então, que você possa trazer o seu dízimo, sua oferta com alegria. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais a fidelidade do Senhor, porque nós levantamos hoje com saúde, nós estamos aqui te louvando, Senhor, e cada deitar e cada levantar é o Senhor que nos prepara, Senhor. Tudo, Senhor, Espírito Santo vem nos dirigir a cada dia, Senhor, como fazer as coisas, como direcionar nossos pensamentos, Pai. Nós te louvamos por cada coisa, Senhor, cada detalhe nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, seja com as nossas famílias, seja com os irmãos aqui da igreja, com cada um, Senhor, seja fiel conosco, Senhor, porque nós confiamos no Senhor a cada dia, nós confiamos 100% e nós descansamos no Senhor a cada dia, porque o Senhor proporciona tudo, Senhor. O Senhor sabe qual que é o melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por esse momento, Pai. Amém.
Somente você é digno, Jesus, da honra, da glória, do poder. Ah, Jesus, como eu te amo. Como é bom estar na sua casa. Como é bom estar em família na sua casa. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Tu és o meu amigo. Tu és o meu único Senhor. Tu és o meu único Salvador, que me escolheu para esse tempo, que me chamou para esse tempo. Chorianda lá, bassurianda lá. Te adoramos, Jesus. Que haja transformação em nosso meio. Que haja transformação em nosso meio. Que é e que há de vir. Deixa eu te falar algo que vem no meu espírito. Quando foi 4 horas hoje, eu fui para minha casa. E eu tive um tempo com o meu Senhor. Um tempo que eu descansei nele. E eu tive uma visão celestial. Eu vi alguns filhos vestindo a roupa nova. Não, pera aí, calma. Em cima da roupa velha. Em cima da roupa velha. E eu perguntei para o Senhor o que significava aquilo. Pessoas que ficam presas a antigas palavras, que ficam fazendo comparações da profecia, que ficam duvidando daquilo que o Senhor já decretou. Estão em um ambiente novo, mas querem viver da palavra velha. Mas Deus não muda, pastor. Não, Ele não muda, mas Ele transiciona. Ele chegou e disse: Jeremias, vai lá em Zedequias e diga para ele, se ele mudar o conceito dele, talvez eu não os castigue, talvez eu não os leve para o exílio. Jeremias foi, Zedequias não acreditou nele, deu uma surra no profeta, prendeu o profeta. Talvez se Zedequias tivesse se lançado ao chão e acreditado em que o profeta ministrou, a história de Israel seria diferente quanto aquilo que viveu 70 anos de escravidão. Eu não vou expor ninguém aqui, mas eu vi até pessoas vestindo uma roupa nova em cima da roupa velha. E quando você faz isso, gera desconforto, suja a roupa nova e atrapalha o propósito. São dias de lamento, são dias de reflexão. Irmãos, eu recebi palavras dentro da igreja católica. Lembro um dia que eu ajudei a celebrar um casamento. Tinha um homem estranho lá coordenando todo o casamento. No final, ele esqueceu o CD no som da igreja. Ele foi lá na secretaria me chamar para tirar o CD dele. E quando eu estava abaixado assim, ele disse: eu também faço casamento. Eu olhei para ele e disse: o senhor é um padre? Ele falou: não, eu sou um pastor. Eu sou de fora e esse pessoal, o noivo é de fora, sou amigo da família. E eles não tinham muita noção da celebração e eu vim ajudar, eu vim servir. Daí eu era muito religioso, né? E ele disse: olha, quando eu saí da minha casa, o Senhor disse que eu ia encontrar um jovem. Ele falou assim para mim: eu não tenho nada contra os sacerdotes, eles foram chamados para cuidar da casa de Deus, do templo. Mas o que eu vim te dizer, jovem, é que você foi chamado para ser um cano. Você não nasceu para ficar fechado num templo. Você vai receber do céu e vai passar para a terra. Você é um cano. Irmãos, eu não entendia o que era profecia, o que era revelação naquele tempo. Eu vivia na palavra da letra. Porque eu me converti na igreja católica. Porque conversão não tem a ver você mudar de igreja, tem a ver você mudar de vida. Tem muita gente que mudou de igreja, mas não mudou de vida, então ela não se converteu. E eu entendi, sabe, depois de muitos anos aquela palavra.
Mas eu não saí, quando eu fui para o Evangelho, a Cris me ganhou para Jesus, eu não saí dizendo agora eu vou ganhar o mundo. E eu vejo que aquela palavra, 20 anos atrás, quase 20 anos, 15 anos, 20 anos atrás, ela tem o seu efeito da essência agora. Está entendendo? Ela se renovou, ela se restaurou. Mas tem muita gente vivendo de profecias do passado em que Deus já anulou. Que Deus já anulou. Que era somente algo para você se largar da religião, largar de um sofisma religioso, e você precisava de uma ativação, e você já foi ativado, então você precisa mudar o ambiente, e sair do ambiente da religiosidade, sair do ambiente da comparação. Pelo amor de Deus, saiam de um ambiente de comparação, de profecia, de palavra. Para! O Senhor me mostrou literalmente hoje pessoas chamadas com propósito, vestindo roupa nova em cima da roupa velha. Não dá certo, vai estragar a roupa nova, vai estragar. E deixa eu te falar, Deus não vai te perder. Você pode perder tudo, mas Ele não te perde. Pega no teu espírito aí. Você pode perder tudo, mas Ele não te perde. Pega isso no teu espírito. Um dia Ele vem aqui e derrama bálsamo, outro dia Ele vem nos colocar no eixo. Foi muito forte o que eu vi hoje à tarde. Foi muito forte. Eu entrei no meu quarto, coloquei uma adoração e falei: Senhor, eu não quero te falar nada, mas eu quero ir nas regiões celestiais. Eu quero entender o que o Senhor está ministrando ao meu coração, e o que o Senhor está ministrando ao coração daqueles que têm caminhado comigo. Eu não quero que aqueles que caminham comigo fiquem batendo cabeça. Eu não quero, Jesus. Eu não quero. Cada um tem o seu espaço no teu reino. Então me ajuda a conduzir. Porque eu, como pastor, como pai, eu só tenho um papel na sua vida: conduzir você ao propósito de Deus para a tua vida. Conduzir você a um chamado eterno de que Ele estabeleceu. Não fui eu que estabeleci você, não fui eu que chamei você. Eu só tenho um papel na sua vida: estabelecer aquilo que Ele quer que você viva, te direcionando. Sabe por que Jesus traz todo um contexto para que o líder seja um pastor? Porque o pastor, ele guia a ovelha para um caminho, tá certo? Só que agora no reino de Deus não se trata mais de uma ovelha, se trata de um pai que aconselha os seus filhos e direciona os seus filhos. Mas a decisão de filhos de maiores são deles, entende? Então eu estou aqui para te orientar, para te aconselhar e para te direcionar, mas a decisão final é sua, e você precisa entender o ambiente. Não viva, sabe, daquilo que Deus já cancelou. Irmãos, no meu começo da minha conversão, a gente ia para vigília, a gente virava de ponta cabeça, entende? Mas eu não fico chorando: lá na igreja quadrangular era assim. Não, era para aquele tempo. O Rudilei, um menino imaturo, precisava provar daquele fogo. Mas hoje o Rudilei, um homem chamado por Deus para ser pai, para ser um pastor, precisa ser provado pelo fogo que purifica, que liberta, que traz dores no corpo, na alma e às vezes no espírito. Chega de meninice no evangelho. Eu estou falando com uma casa de líderes, eu estou falando com sacerdotes. Chega de meninice no evangelho. Ei, Shariandara, eu sou o Senhor que exorta, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que aceita. Pelo amor de Deus, para de colocar roupa nova em cima de roupa velha. Isso vai custar muito caro. E tem coisas que não vai dar para voltar atrás. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Choriandarabacandara. Ei, não era isso que eu queria falar, mas eu preciso falar. Choriandalabacandalaba. Eirandalaba suriandala. Eirandalaba chocandalaba suriandala. Meninos são volúveis. Meninos não sabem o que querem. Meninos precisam viver sentindo. Homens e mulheres de guerra vão para a guerra por uma causa.
Um guerreiro, quando é convocado para a guerra, ele deixa a sua família pela causa da sua nação. Guerreiro não pode parar. Guerreiro não pode ficar com meninice. Davi era um guerreiro. Um dia ele fez uma meninice. Estava cansado, era tempo dos reis ir para a guerra. A Bíblia é clara nisso. Não, estou cansado, vou ficar aqui. O profeta já liberou, eu sou o rei de Israel. Já foi derramado o óleo sobre mim. E eles falaram sobre isso. Sim, mas ele não entendeu a visão celestial. E ele ficou ali como um menino no palácio. Um menino imaturo que mandou a mulher do seu amigo vir dormir com ele. E que gerou morte no reino. E o pior, irmãos, sabe o que a meninice atrapalha? Ela não atrapalha a igreja de Cristo. Porque se eu falhar, Deus levanta o melhor do que eu. Deus não precisa de mim, Deus não precisa do meu dízimo, Deus não precisa da minha oferta, Deus não precisa do meu ministério. Ele é Deus, Ele se supre por Ele só. Ele é Deus, Ele não precisa. Mas eu preciso. Porque se eu não me posiciono, a minha família paga um preço. A minha geração paga um preço. A geração de Davi, os filhos de Davi foram condenados. Absalão transou com suas concubinas à vista do reino. Amon estuprou sua irmã. Sabe por quê? Por meninice do rei. Por o rei vestir uma roupa nova em cima da roupa velha. Porque o rei, ele se tornou tão soberbo que ele achava: Samuel foi na minha casa, eu já fui perseguido 20 anos. Eu tenho conforto. Deus vai fazer com que você perca tudo, mas Ele não te perde se for preciso. Dura essa palavra para liberar, mas é necessário. Mas eu não estou dizendo que você vai perder tudo. Eu estou dizendo que você precisa se posicionar. Você precisa se levantar como um guerreiro. Um guerreiro. Tudo que Ele confiou nas suas mãos é para você ser um guerreiro. Um guerreiro. Um guerreiro. Uma guerreira. Irmãos. Hoje, sabe, eu me senti Ele me levando ao nível mais profundo. Como é doloroso chegar diante de Deus e ouvir dele assim: eu não preciso de você, Rudilei. Eu não preciso. Mas você precisa de mim, Rudilei. Eu não preciso, Rudilei. Porque se você falhar, Rudilei, no que eu te confiei, eu levanto o melhor que você. O melhor que você. E tudo que eu confiei para você, Rudilei, é para você ser um instrumento, não ser um moleque. Hoje Deus me catou, irmãos. Eu não quero ser moleque na fé. Eu não quero. Eu quero ser essa igreja que se posicionou e viu um grande milagre na vida do Anthony. Eu quero ser a igreja que é provedora para uma cidade. Eu quero ser a igreja em que eu sou um abençoador da minha esposa. Eu quero ser uma igreja que eu sou abençoador dos meus filhos. Irmãos, eu não acredito numa mesa que só um homem come, só um homem usufrui. Eu quero ser abençoador da vida do pastor Rogério. Eu quero ser, sabe, eu quero ser como esses dias o pastor Luiz lá 7 meses numa empresa sem um dia de folga. Eu chamar ele para minha mesa e dizer assim para ele: Luiz, eu não tenho um salário para te dar, mas não vai faltar nada na tua casa, Luiz. O que eu comer você vai comer, Luiz. Mas sai dessa escravidão. É isso que eu acredito. É esse evangelho. Um evangelho que não dá sobra para Deus, que não olha para sua carteira e pega a menor nota e fala: vou levar essa sobra para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida diante do altar. Shekaraba chore anda lá, rema chore anda lá, baixocarabaço. Deus vai relevar a sua vida a um nível muito maior e mais profundo. Não seja menino na fé. Para de viver de profecias que Ele já anulou. Ele já anulou. A tua vida, ela começou com Ele. Na origem da criação.
Mas a tua transformação começou no dia que você se posicionou pelo reino dele, não pela religião ou a igreja evangélica que falavam dele. Não tenho medo de dizer isso. Mas eu vivia lá e falava do reino, eu fazia algumas coisas do reino, mas você não era representante do reino. Então para, não vista roupas velhas, não vista roupas novas em cima de roupas velhas. É tão mais sério, porque Jesus fala de um remendo novo em roupa velha. Agora, se eu visto uma roupa nova, eu estou querendo trazer para o reino de Deus aquilo que a religião vive, porque na religião nós vivíamos de aparência, nós brigávamos em casa, nós se atacávamos em casa, colocávamos uma capa de crente e vinha para a igreja e levantava a mão e adorava a Deus, adorava coisa nenhuma, nós se escondíamos debaixo de uma capa. Agora no reino não, Ele me transforma, Ele me expõe, Ele coloca as minhas fraquezas, Ele me tira coisas para mostrar que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Sharianda labacandara, Ramassori andala, Rei, Shokarabashou. Consumir de dentro pra fora. Cancele roupas velhas. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Irmãos, eu vi o meu pastor esses dias dizendo, pastor Luiz, até coloquei isso no grupo, a gente fica reclamando de usar máscara, mas quantas máscaras nós vestimos para ir para a igreja há muito tempo? Quantas máscaras nós usávamos? Os maridos uns cavalos com ferradura e espinho, humilhavam, moíam suas esposas, depois colocavam uma máscara, iam na igreja, derrubavam tudo o templo, limpava, trabalhava e não ajudava a tirar o prato da mesa da sua esposa. Isso não é máscara. A gente fala de distanciamento social. Quando eu ouvi aquele vídeo do pastor Luiz, entrou com uma flecha no meu coração. A gente fala de distanciamento social, mas quantas vezes a gente está distante? O irmão não, você não vê mais o irmão, e você tem às vezes a alegria de fazer um comentário, já deve ter desviado, ou está aí na outra igreja, mas não tem a capacidade de perguntar se o irmão está bem, se o irmão está vivo. Já havia distanciamento, já havia uma coleção de máscara, já havia. Só que agora o que Deus fez? Ele colocou uma máscara de pano na nossa cara, para que nós venhamos arrancar as espirituais. Imagina, né? Esses dias a Cris dizia para mim, agora a gente não pode nem se maquiar, a mulher que se maquia, né? Nem usar um batom, porque não, a máscara tampa tudo. É isso. Deus colocou uma máscara na nossa cara para não ter falsidade. Quantas vezes a gente sorriu assim? Eu não sou assim, né? Eu quando estou bravo, quando estou feliz, assim é erro de lei. Não devo nada a ninguém a não ser o Senhor. Amém? Então assim, quantas vezes? Para. É um tempo de alinhamento. Esse culto aqui é para alinhamento. Um dia ele vai vir, Deus é assim, né? Um dia ele vem, derrama o óleo, nós nadamos, nós voamos aqui. Sexta-feira passada a gente voou. Hoje Ele está nos alinhando. Ele está nos alinhando. Se preparem. Talvez o arrogante
vai precisar de cesta básica, e nós vamos dar a cesta básica para ele. E talvez aquele que comia a cesta básica da igreja, que sempre foi humilhado, vai ser o provedor da casa de Deus. Ele faz isso com a gente, irmãos. Irmãos, eu lembro, Deus me tratou muito na alimentação. Eu trabalhava na igreja católica e lá se cozinhava muito bem. E às vezes eu chegava em casa e a comida de casa não estava legal. E eu acabava, sabe, sem querer ou querendo também, humilhando a minha mãe. Daí eu fui trabalhar numa empresa que tinha que comer na empresa. E daí eu fiquei muito mal de estômago, junto ainda para ajudar. Mal de intestino, Deus tocou em tudo. Não foi o diabo não, foi Deus. Teve dias que eu andei 20 km de moto para ir comer a comida da minha mãe, porque Deus estava tratando o meu caráter. E daí eu fiz uma cirurgia um dia. O pastor Fortunato vinha, ele era garçom naquele lugar. E aí eu não poderia comer nada lá sólido, era tudo líquido, muito suave pela cirurgia que eu tinha feito. E o pastor Fortunato pegou um prato de papinha de criança e vinha trazendo para mim no refeitório dos funcionários. A gerente parou ele no meio e falou: não, ele não, ele vai comer o que tem lá, mas ele não consegue, problema dele, tomar água. Deus me tratou, irmãos. Hoje eu valorizo tudo, eu como o que você quiser. Às vezes as pessoas perguntam: o que você come, pastor, quando chama a gente para estar na casa dele? O que você colocar na mesa. O que você colocar na mesa. Eu fui para o Nordeste, comida abençoada. A gente esteve lá em Israel, a comida é diferente, o tempero é diferente do nosso. Daí tinha alguns pastores que levaram miojo para comer. Eu falei: eu não, vou comer tudo que tem aqui. O que colocar na mesa, eu como. Amém. Não permita chegar esse lugar na tua vida. Não permita. Abandone as roupas velhas. Para de viver de profecia do passado que Deus já anulou, que talvez foi falado para que a tua alma se alegrasse. Ah, mas tinha a ver com o reino. Lógico, o diabo sabe aquilo que queima dentro de você. Amém? Toda profecia que não está liberada, ligada diretamente à palavra de Deus, é a alma do homem gritando. Amém? Eu nunca vi eu vou falar, eu não ia falar. Eu nunca vi um profeta da alma chegar numa empresa e dizer assim: olha, se você não for dizimista, ofertante na sua empresa, se você não for fiel com os princípios da Bíblia, você vai falir. Não, eu nunca vi profetas da alma. Ele chega assim e fala assim, louco para ganhar uma oferta, diz assim: vejo aqui que tu prosperarás, sustentará nações. Vejo que Deus te deu isso para você ser grande. E às vezes a vida do cidadão lá está tudo enrolada diante da palavra de Deus. É infiel, é ladrão, rouba, não, sonega imposto. E o profeta trabalha na alma. E daí ele sai: uau, Deus falou comigo. É uma delícia quando Deus fala o que a gente quer ouvir, né? Mas é maravilhoso quando Ele alinha o nosso coração ao propósito eterno da vida dele. Irmãos, eu sempre cresci apanhando. O profeta é assim, até quando ele quer ensinar algo na igreja dele, ele arrebenta com o maxilar da gente. Pela essa igreja, Deus me deu um soco esses dias. Ele faz isso, mas vale a pena. Que essa igreja cresça em maturidade. Cresça em maturidade. Feche seus olhos e peça maturidade. Peça um batismo de maturidade. Peça um batismo de maturidade. Peça um batismo de maturidade. Peça. Peça. Nós cancelamos toda a profecia que foi ministrada às nossas almas pela uma ilusão e pela uma sedução. Nós cancelamos em nome de Jesus, que nós venhamos receber a profecia que vem do céu, alinhada com a palavra que é ministrada ao Espírito. E assim vamos viver o tempo de revelação e restauração para esse tempo, para um propósito eterno. Cura o corpo nesses dias, Senhor. Alinha o corpo nesses dias, Senhor.
E que Araruna seja terra de avivamento, terra de libertação, terra de remanescentes, terra de guerreiros, em nome de Jesus. Aleluia. Quero chamar o Anthony aqui na frente. Tá calor, né, irmãos? Abre essa porta, irmão. Deixa que o som saia pela essa cidade. Em nome de Jesus. Vem cá, Tiago. Cadê o Tiago? Tá aqui, Jesus. Daí tem que já vai treinando aqui domingo em Campo Mourão, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou hoje aqui, Nath lá. Então, irmãos, eu, antes de testemunhar sobre o Anthony, eu quero testemunhar sobre a Manu, que não foi testemunhada e já faz 2 anos, não, 1 ano. 1 ano que a Manu também foi curada. Nós descobrimos que ela tinha alergia ao ovo, né? E a Natiele começou a pesquisar, a ver, e a alergia dela era muito alta, né? E nós estávamos desanimados e preocupados, mas começamos a orar, o pastor começou a orar, pedimos uma oração para a igreja, e ela não podia nem passar a clara do ovo na pele, que pipocava tudo. Alguns irmãos lembram, a Cíntia lembra, alguns irmãos vão lembrar. E graças a Deus, nós fomos no alergista, ela não podia tomar a vacina da gripe, fomos no alergista em Umuarama, ela pôde tomar a vacina da gripe, hoje ela come ovo, maionese. Então foi um dos milagres que Deus operou. E antes de contar do Anthony, segunda-feira, o Anthony tinha passado mal, não estava bem, e a Nath ficou com ele no hospital. Eu tinha um compromisso, tinha que retirar uns carros em Maringá, e eu fiquei um tempo a sós lá com Deus, todo mundo foi almoçar, e eu fiquei esperando, que eu tinha que esperar abrir o pátio para carregar os outros carros para poder vir. Natiele desesperada, me ligando, que queria que eu viesse logo. E eu comecei a perguntar para Deus por que estava acontecendo tudo isso, né? Por que estava acontecendo isso com o Anthony, com a nossa família, né? Estava tudo certo, tudo bem, e de repente, do dia para a noite, começou a acontecer isso. E me passou pela cabeça algumas coisas que aconteceram há 10 anos atrás, né? O Anthony tem 10 anos, a Nath engravidou do Anthony, nós não era casado. Alguns irmãos sabem. Nós estávamos na igreja tocando, nós estávamos na frente do louvor e estava em pecado. O Anthony nasceu, nós fomos para o cartório registrar o Anthony, só que antes a gente casou e daí registrou o Anthony. E isso foi uma brecha que estava aberta, né? Então eu perguntando para Deus o que estava acontecendo, Deus me mostrou, naquele dia, lá em Maringá. E aí viemos vim embora, na terça-feira fui de madrugada para o hospital. Nós estávamos lá, conversei com o pastor Rudilei, o pastor falou assim, a hora que vocês puderem, vem você e a Nath aqui, na igreja, que eu quero conversar com vocês. E nós fomos. A mesma coisa que Deus tinha me mostrado, mostrou para o pastor Rudilei, sem a gente conversar, sem nada. O pastor falou assim, 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 aconteceu isso há um tempo, então é uma brecha que está aberta. Vocês vão ter que pedir perdão para o Anthony, pedir perdão para a família de vocês, para a Luciene, para o Célio, porque acabou desonrando a família deles, né? E na mesma hora nós já fomos, pedimos perdão para o Anthony, para a Luciene, e o Anthony não sentiu mais nada, não teve mais o coração acelerado, passou bem, e a Nath vai contar o resto sobre Curitiba. Paz, Senhor, irmãos. Então, acho que todo mundo já sabe que o Anthony passou mal, o Anthony teve muito disparo no coração, a gente não sabia o que era, a pressão dele estava subindo muito, e os médicos pediram alguns exames. Um dos exames importantes do rim deu alterado, do funcionamento do rim. E o médico pediu mais exame. E um dos outros exames era um Doppler das vias renais, que ele fez aqui em Campo Mourão. E esse Doppler deu assim uma coisa que a gente não queria, que era as 2 artérias, uma de cada lado, dos 2 rins, estava obstruída. Estava lá claro no exame. Os médicos falaram para mim assim,
2 médicos da Santa Casa, que ele ficou internado 2 dias lá. Eles falaram assim, olha, é complicado, realmente se for isso, ele vai ter que passar por cirurgia lá no Pequeno Príncipe, porque aqui ninguém faz esse tipo de procedimento, tem que ser lá, e vocês têm que correr. Porque se essas 2 artérias tampar do jeito que estava ali no exame de imagem, ele podia perder os 2 rins, assim, do dia para a noite. E a gente correu, eles me indicaram, me encaminharam lá um laboratório em Curitiba, já tinham ligado para o Pequeno Príncipe, já tinham conversado com a médica de lá, já me encaminharam tudo. A gente foi correndo, chegamos lá em Curitiba, a gente foi assim, eu fui desesperada, porque eu sabia que eu podia fazer aquele exame e realmente confirmar o que já estava no primeiro exame. Então, as minhas expectativas, assim, eu fiquei desesperada, mas eu tinha confiança em Deus, que Ele podia mudar aquele exame, que Ele podia fazer tudo novo dentro do corpo do Anthony. Ele podia desobstruir a artéria, Ele podia fazer tudo, porque Ele é o dono da vida. Ele que fez as artérias, Ele que fez os órgãos, então Ele podia fazer de novo. Se tivesse errado, até um médico chegou a me falar, falou assim, mãe, ele já nasceu com esse problema. Ele já nasceu. Agora que está apresentando, agora que está dando sinal, mas ele já nasceu. Eu falei, não, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer tudo, as artérias dele, tudo de novo. E a gente foi orando, assim, claro que a gente foi orando, mas muito preocupado. E daí a gente entrou naquela sala. Irmãos, eu estava quase pirando. Estava pirando mesmo, de tanta assim, preocupação. Quem é mãe sabe. E a gente entrou naquele laboratório, né, vascular, que é um laboratório só ver a artéria do corpo. E daí a gente foi começar a fazer um exame, daí a mulher virava o Anthony para um lado, virava para o outro, e aquilo ali já foi dando uma aflição, e aqueles barulhos estranhos, e aquele monte de número que aquele povo falava. Eu falei, meu Deus, e agora? E ficou aquele tempo ali, mexendo no Anthony, nada. Aí no final ela pegou, desligou o aparelho, chegou em mim e falou assim, mãe, tá tudo normal, não tem nenhuma artéria obstruída. Nossa, eu não sabia se eu abraçava ela, eu nem conhecia ela, mas eu não sabia se eu abraçava, o que eu fazia. Eu peguei o Anthony, saí lá fora, né, Tiago? E, para a glória e honra de Deus, Deus fez um milagre. Foi o que depois eu levei todos os exames lá ainda em Curitiba para a médica. A médica falou assim, olha, eu devia ter gravado o que ela falou. Ela falou assim, vocês estão com crédito com Deus, hein? Quando eu precisar de oração, eu vou pedir para vocês. E ela falou assim, ó, porque realmente, se fosse isso, eu não tinha notícia boa para te dar. Porque o que eu mais vejo aqui no Pequeno Príncipe, ela que mexe com parte de renal, de criança, ela falou que o que eu mais vejo é isso. E o tratamento, muitas vezes, a gente dilata a artéria e com o tempo a artéria volta. E a gente tem que dilatar de novo. E chega a um ponto que a artéria das crianças afina, que não tem mais o que fazer. Então ela falou assim, é uma situação muito complicada. E eu agradeci muito a Deus, porque eu tenho certeza que o Anthony estava com isso. Mas Deus fez um milagre. Não foi um erro médico. Ele estava com isso, ele estava com todos os sintomas. Mas Deus foi lá e Ele fez de novo. Ele desobstruiu a artéria do Anthony. Isso eu tenho certeza, eu creio nisso. Irmãos, você quer falar, Anthony? Até o Anthony, ele estava no hospital, a gente estava internado. E ele acordou, né, pela manhã e falou assim, mãe, eu sonhei que eu vi a igreja, toda a igreja orando por mim, a cidade orando por mim. E assim, eu me emocionei muito domingo passado, porque eu nunca vi a gente assim, uma família tão unida. Quando o pastor falou, quem quer orar para o Anthony, foi erguendo a mão, e cada um foi erguendo, quem quer jejuar e orar. E Deus falou muito no meu coração sobre isso, sobre a união, sabe? Quando a gente se une em oração, Deus faz qualquer coisa, porque Ele vê como o povo está ali se humilhando, orando e buscando Ele, sabe? E isso eu vi como é importante a igreja ser unida, como é importante. E o Anthony viu, sabe? Ele sonhou que tinha muita gente orando por ele. E eu creio que teve muita gente que eu nem conheço orando pela vida do Anthony. Fala. Pode falar. Fala que você já sabia que ia ter nada. Você teve uma visão, Deus te mostrou que você estava bem. Eu tive uma visão quando eu estava lá no hospital. Eu fui dormir e eu tive uma visão que todo mundo estava orando para mim. Eu saí do hospital e a médica falou que não tinha nada.
Irmãos, o pastor vem pregando muito sobre vestes velhas e vestes novas. E assim, o que eu vejo, que nós tivemos que trocar as vestes. Tivemos que voltar 10 anos atrás, tirar as vestes e vestir as vestes novas. E se talvez a gente não tivesse feito isso, eu não sei o que seria. Mas às vezes a brecha que a gente dá, você pensa que nunca o diabo vai usar. Mas ele pode usar uma pequena brecha, né? E nós tivemos que voltar e pedir perdão, né? Para o Anthony, para a família e para Deus operar o milagre. Amém, pastor? Posso te beijar? Tá filmando. Aleluia. Eu termino esse testemunho com um versículo. Atos 26, o que eu preguei ontem em Campo Mourão. Versículo 19. Portanto, Rei Agripa, não desobedeci à visão celestial. Portanto, Rei Agripa, obedeci à visão celestial. Apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, preso, condenado, ele conta o testemunho dele, de que ele matava os cristãos, ele tinha cartas para prender os cristãos, ele se alegrou com a morte de Estevão. Mas um dia Deus derrubou ele do cavalo. E Jesus tirou todos os títulos da terra e nomeou o grande Saulo de Tarso para ser seu servo e sofrer por ele. Amém? E ele foi obediente durante toda a vida dele à visão celestial. Seja obediente à visão celestial. Seja obediente à visão celestial. Eu creio que não era só a Nath e o Tiago que Deus queria alinhar nesses dias. Era essa casa. Era essa casa. Que nós não venhamos perder a essência do que Ele nos chamou. A essência da verdadeira adoração. A essência da verdadeira família. A essência do verdadeiro amor. Pelo amor de Deus, não veste roupa nova em cima de roupa velha. Não vai dar certo. Vai ficar ridículo. Vai ficar feio. E vai estragar a roupa nova. Amém? Vamos um pouquinho para a Bíblia, né? A escola de alinhamento bíblico, irmãos. Ah, Jesus, tu és lindo. Você sabe aquela da essência da adoração? Você sabe, Fernandes? A essência da adoração? Essa é isso mesmo. Então canta um pouquinho aí, filho. O resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Amém. Tu és lindo, Jesus. Abra 2 Timóteo 3, 16, 17. O Senhor me trouxe uma revelação hoje
E até eu compartilhei o estudo nos grupos. Foi muito forte. Eu conversando com o pastor Rogério, ali com a Cris. E veio, qual a Bíblia que Jesus lia? Parou para pensar essa pergunta? Qual a Bíblia que Jesus lia? A gente vê uma briga teológica aí, né? Uns falam que não é, outros falam que é. Uns é assim, outros é assado. Uns cancelaram o Velho Testamento, outros, né? Pegam algumas coisas que interessam, outras não. Mas qual a Bíblia que Jesus lia? Já fez essa pergunta? Vamos ver o que ele nos fala nessa noite. Vamos nos alinhar a essa palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Estamos juntos? Se alguém não achou, diga: espera, pastor. Amém. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, aprovado, algumas traduções, e plenamente, preparado para toda boa obra. Amém? Quem escreveu isso? Quem escreveu? Não quem inspirou. Quem escreveu? Você não arrisca? Você não sabe quem escreveu a carta de Timóteo? Paulo. Todo mundo tem um Timóteo, né, irmãos? E o Timóteo, você precisa disciplinar ele para que ele seja melhor que você, sabia? A religião, ela sempre quer castrar o discípulo, que nem é discípulo, né? Porque discípulo vem de disciplina. A religião sempre quer castrar, agora não. O apóstolo, o pai, ele quer sempre que o seu filho, o seu discípulo seja melhor. Só uma particularidade de Paulo e Timóteo. Irmãos, Timóteo, um homem já, está com Paulo. E ele precisa ir pregar num lugar de que era necessário ser circuncidado. Você sabe o que é circuncisão judaica? No órgão genital do homem é cortado o prepúcio. É o sinal do judeu. E ele precisa ir para lá. O apóstolo Paulo chega diante dele e fala assim: ô Timóteo, abaixa as calças aí, eu vou te circuncidar. E Paulo pega no órgão genital de Timóteo e circuncida ele. Pais e destino não abusam dos seus filhos. Pais e destino lança seus filhos. Paulo lança Timóteo. Ele não abusou de Timóteo. Está entendendo o que eu estou falando no teu espírito? Irmãos, hoje eu vi o pastor Luiz Bravo numa live assim, de jeito bravo não, né? Do jeito dele, de ser. Ele dizia, né, que uns infernautas bateram nele esses dias, dizendo que tudo ele espiritualiza. Daí é uma coisa que eu já tinha no meu espírito, mas é bom quando você vê um pai na fé confirmando algo que você já acreditava, né? Daí ele disse assim: homens espirituais vê tudo espiritual mesmo. Agora o homem carnal vê tudo carnal. Então eu vou ver tudo espiritual mesmo. Eu também quero ver tudo espiritual. Amém? Então, Paulo está orientando Timóteo. Mas eu faço a pergunta agora: qual a Bíblia que Paulo lia? Não era uma Bíblia assim, que tinha de Gênesis, Apocalipse. Qual a Bíblia que ele está orientando Timóteo a seguir, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que Timóteo fosse apto e pleno para a grande boa obra? Quando Paulo está dizendo ali, ele está falando da Torá. A Torá é o Antigo Testamento. Ele está dizendo da palavra que tinha sido inspirada por Deus. O Velho Testamento de Gênesis a Malaquias foi inspirado por Deus. E Deus não anulou ele.
Porque se Deus tivesse anulado, irmãos, não estaria na nossa Bíblia. Existem os livros apócrifos, né? Algumas Bíblias têm 72 livros, eu estou desatualizado. 74 ou 72, eu entendia bem disso, agora estou um pouco desatualizado. Mas tem um pouco de livros a mais. Já viu falar no livro de Macabeus, de Judite, de Eclesiástico? Já viu falar nesses livros, né? São a mais. Só que não são livros históricos, mas não são livros inspirados por Deus. Durante 400 anos Deus silenciou com a terra. Malaquias falou, o silêncio veio, e depois em João Batista começa novamente a reconciliação de Deus com o homem. Então, se Gênesis e a Malaquias está na Bíblia, porque é inspirado por Deus e é relevante para os nossos dias. Então, a Bíblia que Jesus lia era a Torá. A Bíblia que Jesus estudou era o Velho Testamento. E Jesus, sendo um rabino, Jesus era rabino, por isso que chamavam ele de mestre. Ele foi preparado para ser um líder. E com certeza, até os 12 anos de idade, Jesus já sabia o Pentateuco de cor. Como toda criança judaica, né, preparada para ser rabina, tem que saber. A ponto que aos 12 anos, na adolescência, quando seus pais vão com ele para Jerusalém cumprir a lei nas festas das cabanas, eles perdem Jesus na muvuca do povo. E Jesus está onde? No templo. Falando do quê? Do meu pai. Ele diz isso. O que é o pai dele? Aonde o pai dele é revelado? Na palavra da Torá. E quando Maria e José chegam ali e dão uma bronca em Jesus, ele fala: eu tenho que se ocupar com as coisas do meu pai. Então Jesus, como ele conhecia as Escrituras, ele sabia que as Escrituras estavam falando a seu respeito. Amém? Mas pastor, tem coisas lá que eu leio em Levítico, em Deuteronômio, no Êxodo, que não é mais para nós, com certeza. Mas cada sinal lá de sacrifício, de símbolo, nos remete a algo espiritual para o tempo de Jesus, para o nosso tempo. Sabia? Lá na lei era tudo feito no natural, agora na graça é tudo no espiritual. Mas pastor, e a lei? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus fez, Ele não cancela. As gerações se transicionam e Deus transiciona, mas Ele não muda. Por exemplo, algumas pessoas são radicais com o Velho Testamento. Com veste, por exemplo. Lê na Bíblia que mulher não pode usar calça, por exemplo. Beleza, então os homens usam túnicas e as mulheres usam burcas. Porque daí está trazendo algo da Bíblia cultural daquela época, daquela geração, e querendo aplicar nesse tempo. Não vai dar certo. Não adianta eu fazer gambiarra, querer adaptar à cultura brasileira. Então tá bom, mulher não pode usar calça, então vamos colocar túnica nos homens e burca nas mulheres. Era assim que eles andavam lá. Entende isso? A gente tem que ter a revelação da palavra. E por que eu tenho uma clareza? Podem os teólogos de plantão aí, podem falar o que quiser, não estou nem aí com o que falam. Estou falando aquilo que meu pai revela ao meu coração. Mas eu tenho uma clareza quanto à lei. Por exemplo, uma guerra teológica, briga, são duas coisas. O sábado tem uma briga aí, não tem? Tem uma igreja, né? A gente respeita os irmãos, que fala muito sobre o sábado. O sábado está errado ou não? Mas não foi Deus que instituiu o sábado? Ele não fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Não foi assim? Não está na Bíblia isso? Deus precisa descansar? Não, né? Mas Ele quis ensinar. Irmão, trabalha 30 dias aí sem folga para você ver o que acontece. Você vai querer bater na tua mulher no final.
que Deus estava querendo ensinar? Que o nosso corpo humano, o nosso corpo fisiológico, a criação foi feita com limites. Então a criação precisa descansar. O meu sábado muitas vezes é na segunda-feira. Mas um dia você tem que parar a tua vida. Um dia você precisa ser pai. Um dia você precisa ser esposa. Um dia você precisa, ser esposa. Um dia você precisa ser gente. Porque é tão claro isso, ninguém leva nada para o cemitério. Tem gente que trabalha, vive estressado. E é tão miserável que só tem dinheiro. Então o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz na criação? Institui um dia para que o ser humano descanse. E daí na graça, Jesus é nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Por isso que Ele fala tanto assim, o sábado não é maior que o Senhor. O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Mas Ele não diz assim, parem com isso. Ele está dizendo, há um dia que vocês precisam descansar. Entendeu isso? Então, não é eu dizer assim, sábado agora nós estamos tudo... Que nem lá em Israel, até o elevador, tem o elevador do sábado, para você não relar em nada. Lá é assim, porque eles são judeus e acreditam na lei fielmente. Não é isso. Mas eu tenho que entender o que espiritualmente e profeticamente o Senhor revelou através disso na sua palavra. E eu quero te dizer que você precisa descansar. O número 6 na Bíblia significa o número do homem. Por isso que a besta não larga de ser besta, é 666. Daí ficam fazendo um monte de besteira com esse número, Mas o número 6 está dizendo, ele diz respeito à força do homem, o homem. Então 6 dias você vai na tua força. No 7º significa fechamento de ciclo, perfeição. No 7º dia você descansa na força de Deus. Mas o teu 7º dia pode ser no domingo, pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta. Entendeu? Por exemplo, tá bom, vamos obedecer a lei. Todos os médicos param aí no sábado, o que vai dar nos hospitais? Os caminhoneiros param de trabalhar tudo. O que vai virar? Então assim, o que eu entendo? A Bíblia que Jesus lia, quando ele trouxe essa palavra do sábado, que seus discípulos, eles comiam no sábado, ele curava no sábado, eles faziam tudo ao contrário que os fariseus faziam no sábado. O entendimento de Jesus é muito claro. Primeiro, eu vos dou descanso. Segundo, o sábado não foi para ser um Deus de vocês, mas para um dia para que vocês tenham descanso. Porque, irmãos, o calendário de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não foi criado lá no tempo hebraico. Eu não vou falar besteira agora, mas esses nomes foram dados depois, 1000 anos depois. Entende isso? Então, o sábado é uma questão dessa, do Velho Testamento. Mas o que o Velho Testamento nos ensina? Mas está lá na lei. Aonde acaba o amor, acaba os princípios, entra a regra. Pode perceber, irmãos, a aliança de restauração de Deus com a terra não começa em Moisés, não começa em Noé. Olha que estranho. Deus, ele salva a criação em Noé. Você sabe disso, em Noé. Noé foi escolhido para fazer a arca e resgatou. Noé era um homem justo. Mas Deus não começa o seu plano de restauração e de salvação da humanidade na aliança com Noé. Por quê? Porque Noé cometeu um deslize muito sério. Noé, quando ele sai da arca, ele volta para a velha roupa dele. Ele foi chamado para reconstruir a humanidade. Deus tinha transicionado Noé de um agricultor para agora ser um construtor e agora um reconstrutor da humanidade. Ele sai da arca para reconstruir a humanidade,
ele não dá o passo da frente, ele dá um passo para trás e constrói uma vinha, faz um vinho e fica bêbado e fica doido e dorme lá peladão na tenda. Ele retrocedeu a visão celestial. Nossa, essa é nova, é revelação. Ele retrocedeu a visão celestial. De reconstrutor, ele voltou a ser um agricultor. Ele ficou 100 anos sendo treinado para ser um construtor. Quando ele sai da arca, ele retrocede, ele volta. Quer ser agricultor, tem uma palavra ali. Faz uma vinha e se embriaga. Daí você sabe a história. O filho dele vai lá e ri da nudez dele. O que ele faz? Ele amaldiçoa a sua geração. Ele amaldiçoa o seu filho. Ele diz que o neto dele, ele amaldiçoa os filhos dos filhos dele, seria escravo. Deus não vai fazer nada com alguém que amaldiçoa uma geração. Deus não vai usar pessoas que te chamou de filho e hoje te amaldiçoa. Deus não vai usar. Então Deus não recomeça a reconstrução do plano salvífico com Noé. Vai passando. Às vezes você lê lá na Bíblia que coisas chatas, genealogias, elas são excelentes. Elas mostram a história, os passos. E daí quando chega em Abraão, o Abrão ainda, chega no Abrão, o pai dele é chamado para sair de uma terra. O Senhor fala assim: sai, Abrão, vai para uma terra. Quando chega em Terá, o pai de Abrão, não, aqui tá bom. Ele era construtor de ídolos. Ele tá bom. Deus tem uma coisa com o construtor, né? Ele quer reconstruir a terra. Glória a Deus. Não, aqui tá bom. Se os pais falham, Deus vai levantar os filhos. Talvez da onde você viveu a sua fé, da onde você começou, como eu, a gente imaginou, esse lugar vai, e de repente tudo mudou. Se os pais falham, Deus vai usar os filhos. E o Senhor fala com Abraão, fala assim: Abraão, faz um negócio para mim. Era no Iraque que eles moravam, tá? A religião judaica nasceu no Iraque. A única, vou usar esse nome, eu não gosto, mas a única religião que nasceu em Israel foi o cristianismo. Lá no Iraque eles estavam. Vai lá no mapa que você vê, lá próximo do Iraque. Ele falou assim: sai daí, deixa a tua parentela, pelo amor de Deus, para você não ser contaminado, para você não se perder da visão celestial, e vai para uma nova terra que mana leite e mel. Irmão, ele estava numa terra que lá naquele tempo não existia, né? Mas que tinha petróleo, tinha água, tinha riqueza. E agora Deus manda ele para um deserto. E diz que manava leite e mel. E ele deixa a sua família. Só que ele faz uma desobediência por amor de paternidade que Deus relevou. Ele leva o seu sobrinho órfão junto, Ló. E depois a gente sabe a história, né? Está dando dor de cabeça para Israel até hoje, os moabitas. Né? A nossa desobediência tem um preço. Não vai ter como fugir da consequência. Ele nos perdoa. Mas um dia a consequência vem. Então é melhor se consertar com ele antes que ela venha. Vimos aí o testemunho. Parabéns, Thiago, coragem. São poucos homens que vêm e expõem a sua vida, como você fez hoje, meu filho. Parabéns. Mas amém, vamos voltar para a Bíblia. Abraão, e agora Deus diz: Abraão, você vai ser pai de nações. Você vai tocar multidões. Mas eu sou velho, 75 anos, Sara já está passada. Eu nem sinto mais alegria de olhar para ela, sabe? Aquela alegria que precisa. Eu não estou aguentando mais nada. Como, Senhor? Sou eu quem faço, Abraão. E quando, sabe o que muda o nome de Abraão para Abraão? Quando Abraão acredita no que Deus está revelando ao seu coração. Daí ele passa de ser só o Abrão, filho do Terá, e se passa a chamar Abraão, pai de nações. O seu nome só é mudado quando você começa a acreditar naquilo que Deus revelou ao seu coração, do teu chamado, do quem você é dele. Daí as pessoas param de te ver só como um evangélico chato e começam a te ver como um homem e uma mulher de propósito. Só que quando você entender a revelação
que Deus tem para o teu coração. Amém? E daí começa o plano de salvação. Abraão, que tem Isaac, que tem Jacó, que tem os 12 filhos, que daí tem José, que salva o povo da fome. 70 pessoas vão para o Egito mais ou menos, ser resgatado da fome. E 400 anos depois, os 70 viram mais de 2 milhões de homens. Irmãos, Abraão fala de dízimo, Jacó fala de dízimo, Isaac fala de dízimo. Não havia lei. Mostra a sua fidelidade. E sempre era um princípio. A Érica trouxe uma palavra aqui que me trouxe uma revelação um dia. Que o dízimo é um princípio de gratidão, de obediência. Então, até Abraão, Isaac e Jacó, Deus não precisava ficar pedindo nada para o ser humano. Ele fazia isso por gratidão, por princípio, por amor. Mas daí, imagina, irmãos, 400 anos depois, 10 gerações passaram. Então agora eles têm uma mente de escravo. Eles cresceram na escravidão. Eu vou usar o exemplo do Claudinei, o Ney. O Ney trabalhou comigo numa empresa em Campo Mourão. O Ney, ele cresceu na Rorato, trabalhou na Rorato, viveu na Rorato. Achou que ia aposentar na Rorato, né? Ia morrer na Rorato. E o filho do homem, né? Não dá para o homem. Ia mandar uma coroa de flores no velório dele da Rorato. Vou usar o teu exemplo. Mas um dia o dono lá chama ele e fala: olha, eu tenho um emprego lá em Camorão, tal. Eles queriam se livrar dele, a verdade é essa, né? Mas tinha dó, deu um jeitinho. E daí o Claudinei, o Ney, vai em outra empresa. E o primeiro desafio dele, morar em Curitiba. Imaginou? Mudou a cultura, mudou o povo, mudou tudo. Aquilo que ele achava que ia ser pro resto da vida, agora não é. É horrível, não é? Hoje é bom, mas foi horrível, não foi? Agora você imagine o povo de Israel, eles foram escravos, eles cresceram escravos, comendo de favor, trabalhando pesado. Agora aparece um doido lá chamado Moisés, que diz que vai libertá-los e levá-los à terra prometida que os antepassados deles falavam. Mas a aliança da restauração da humanidade começa em Abraão, dá continuidade com Isaac e Jacó. Isaac, você vê que passa meio despercebido na Bíblia. Ele não fez grandes coisas, porque nós que somos elo de uma geração, nós não vamos aparecer. O papel de Isaac era ligar Abraão a Jacó, porque Jacó teria os filhos das tribos, e das tribos viria o povo, e do povo viria Jesus. Então, quem está no elo, entenda, se você está aqui, ou você sonha com fama, com poder, com glória na igreja, aquilo que a gente conversou na quarta, está no lugar errado, porque nós somos a geração de Isaac, a que vai ligar os filhos à volta de Cristo. Nós só estamos conquistando para os nossos filhos. A minha oração pelo Anthony era só uma: Senhor, ele é um libertador. Os filhos de vocês, os netos de vocês são libertadores. Amém? Então, agora precisa dar continuidade. Moisés vem. Irmãos, começa a dar uma olhada na história. Os passos do povo de Deus. Irmãos, você já imaginou o mar se abrir? Quando vem uma chuva muito forte com vento, você já não fica meio com medo? Tem gente que tem medo de vento, né? Dá umas escurecidas mais cedo assim, você já fica meio assim. Agora você imagina um espetáculo do mar vermelho aberto e você passando a pé seco assim, vendo aquelas águas. Mas ainda 9 pragas antecederam isso, até a 10ª que matou os primogênitos. Você imaginou a água do Egito virando sangue e você tendo água limpa para tomar? Você imaginou? Imagina cair uma chuva de pedra em Araruna, arrebenta com tudo e a tua casa não é atingida? Esse povo que estava na escravidão viram isso. Esse dia um filho meu me perguntou assim: pastor, por que Deus endurecia o coração de Faraó? Você já perguntou isso também?
Por que Deus endurecia o coração de Faraó? Fazia, parece que Moisés de bobo, né? Moisés ia lá, volta. Sabe por que Deus endurecia o coração de Faraó? Para gerar fé no povo de Israel. Para que o povo de Israel contemplasse o sobrenatural. Deus vai usar o Egito para gerar fé em você. Deus vai usar o Egito para te mostrar o sobrenatural. Como a dona Elza testemunhou ali. Estamos numa crise, quantas lojas se fechando, quantas coisas acontecendo. Mas Deus guarda os seus de uma forma sobrenatural. Então tudo o que acontece no Egito é para gerar fé nos filhos de Deus. Só que o povo, irmãos, é 400 anos de escravidão. Eu vou contar uma fraqueza do Claudinei, do Ney. Um dia ele no centro de Curitiba, ele liga para o patrão dele, né? Isso virou piada na empresa, irmãos. Estou perdido aqui, ninguém. Daí diz que o curitibano não cumprimenta ninguém, né? Eu não sei, nunca morei lá, diz que é, né? Diz que são bem simpáticos, assim. Bom dia por quê? Né? Eu estou perdido aqui, ninguém me dá informação. Como que eu faço para voltar para o apartamento, para a empresa? Você imaginou? Araruna, Campo Mourão, agora vai morar lá. Cultura. Eu lembro que quando Deus me levou nos Estados Unidos em 2018, cheguei no... Eu sou mais louco que o Batman. Entrei num avião sozinho, sem saber falar inglês. E fui para uma nação que só falava inglês. Daí eu fui comprar um lanche, um dia eu estava com fome. O homem falou... Irmãos do céu. Eu entendi porque Jesus falou assim: cuida bem do estrangeiro. Eu fui estrangeiro e você me acolheste. Eu senti isso na pele. A única coisa que ele colocou no meu hambúrguer foi ketchup, que era a única coisa que a gente falava em comum. Não consegui fazer mais nada. Cultura. Imagina um menino, o improvável de Campo, Diretama. Vamos piorar o negócio. Diretama, que vai parar nos Estados Unidos, não vai dar bom. Cultura. Agora o povo de Israel está saindo de uma cultura escrava para ser uma cultura de conquistador e libertadores. Irmãos, eles viram todas as pragas, foram ilesos. Eles viram o mar, pisaram no mar a seco. Eles viram os egípcios morrendo, o mar se fechando. 3 dias depois, eles estão murmurando porque não tem água para eles beber. 1 semana depois, eles estão reclamando porque não tem carne para eles comer. E os miseráveis levaram todo o gado do Egito. Podia matar uma vaquinha lá e comer. Mas é assim, era um que sentia, ele contaminava as 3 milhões de pessoas. Então o que eu entendo? Uma revelação do meu espírito. Sabe por que o Senhor instituiu a lei? Porque o povo de Israel precisava ser mandado. Eles precisavam de algo que prendesse eles, para que eles obedecessem. O povo de Israel não tinha amor a Deus. E aonde falta o amor, nasce a regra. Amém? Então, às vezes são questionadas essas questões. O dízimo é da lei, o sábado, os dois são os mais falados, mas tem mais alguma coisa aí que você lembre? A veste, a alimentação, né? A alimentação. Irmãos, o Senhor precisou colocar regras, porque o povo de Israel não tinha amor. Foi isso que foi instituída a lei. Porque até Abraão, Isaac e Jacó, José, não tinha lei. E todos obedeciam, todos viviam com amor. Tinha seus pecados, mas havia conserto. Deus falava pessoalmente com eles. A alimentação. Se tu tens fé, coma tudo. Agora se você não tem fé, não coma. Simples assim. Romanos 16, se eu não me engano, te dá uma aula lá. Tudo que Deus fez é bendito. Tudo que Deus fez. A única coisa que no concílio de Jerusalém, que para nós é proibido, carne sufocada. O sangue. Isso os apóstolos se reuniram e definiram que não. Então é não. Por quê? Não sei. Pergunta para eles na eternidade. Amém? Então, a Bíblia que Jesus lia era a Torá. Então o que eu tenho que entender? Que o Antigo Testamento,
ele é o marco para uma nova aliança, para um novo tempo, para uma nova história. Ele é o balizador, ele é o início. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos entender, a mensagem é a mesma: restauração da humanidade pelo sacrifício de Jesus, pela sua ressurreição. Nós temos que ter isso no nosso espírito. Então, por que no tempo de Moisés foi instituída a lei? Porque precisava chegar a nossa geração, precisava chegar a geração de Jesus. E aquele povo era obstinado, então eles precisaram de regras pesadas e fortes no deserto, para que se mantesse no propósito de Deus. E mesmo assim você conhece a história da desobediência, mesmo assim. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor não veio anular a lei, Ele veio manifestar a revelação da lei. O que é a revelação da lei? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Quem é o meu sábado? Jesus Cristo. Por que eu dizimo? Por Jesus Cristo. Por que eu oferto? Por Jesus Cristo. Amém? Vou dizer para você, se você dizima e oferta para que o teu pastor saiba, para que você ganhe alguma coisa, está errado. Mas se você faz isso por Jesus Cristo, você nunca vai ganhar dele. Ele sempre vai ser maior do que você. Amém? A Bíblia deixa muito claro: não comam nada amaldiçoado. E é verdade, a gente tem que ter essa prudência. Eu não vou lembrar o texto, mas o Senhor diz, e no Velho Testamento Deus dá uma receita de alimentação para o homem, porque eles eram obstinados, irmãos. Eles brigaram com Deus por causa de carne. Você imagina todo dia você levantar e ter um pão do céu na tua porta, o maná, o pão que Deus mesmo amassava. Os caras murmuraram, falaram que era uma porcaria. Então Deus mandou carne. Irmãos, se Deus não coloca regras na alimentação, eles iam comer os camelos lá que passasse. Está entendendo? Mas agora em Jesus Cristo, tudo que eu oro, coloco diante dele, eu santifico, no nome dele. Então, o problema não é você comer em alguns lugares, o problema é você comer sem consagrar ao Senhor. Mas pelo amor de Deus, você não vai lá na casa, né, do irmão lá que vive uma religião, né, complicada e tal, e daí na hora que ele põe a comida na mesa, você chapacandarabassou, sai tudo aquilo que não é de Deus. Não, não é isso. Não, pelo amor de Deus, tu és espírito. Não, teu espírito, em nome de Jesus está abençoado. Acabou. Acabou. Amém. Alguém já foi numa casa almoçar, jantar, e de repente a comida fez mal assim? E era uma casa até de crente às vezes. Sabe? E você não tem problema nenhum naquele dia? Você estava bem? É espiritual. Só ora na hora que passa. Amém? Então, Jesus não veio anular o que ele fez. Parece, né, que Jesus não existia no Velho Testamento, né? Parece que Jesus não estava lá no monte com Moisés, escrevendo a lei junto. Parece que não, né? Parece que Jesus, ele só vem no tempo que João Batista anunciou. Jesus está na criação, irmãos. Quando o Pai vai nos construir lá no Éden, Ele diz, façamos. Ele não falou, eu faço. Façamos a nossa imagem e semelhança. A nossa. Jesus, Ele está desde o início de tudo. Então, nós temos que entender que Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Engraçado, o povo desobedece a Deus. E daí aparecem serpentes no deserto picando e matando todo mundo. Daí o Senhor deu uma ordem para Moisés: faça uma serpente de bronze. Quando eles olharem para a serpente de bronze, eles serão curados. Levanta isso. Aquilo representava Jesus Cristo sendo maldito no madeiro,
recebendo todo o peso, toda a imundície que Satanás colocou sobre a terra, que a serpente colocou sobre a terra, para nos restaurar e nos curar verdadeiramente. Só que de repente o povo de Israel começou a adorar a estátua da serpente. Não era isso, era algo espiritual. E homens de revelação não vão ser entendidos por homens de interpretação carnal. Essas coisas não se discute, se vive. Amém? Só para encerrar, Jesus em João 5,39 diz assim para os fariseus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Olha o que Jesus diz: a Torá testemunha a meu respeito. O Velho Testamento, irmãos, fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira, do que o novo e do que da primeira vinda. Irmãos, quando Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho, você sabe essa história. Eliezer, seu servo, buscar uma filha, alguém da sua família para casar com seu filho, para que seu filho não se contaminasse com mulheres estranhas. E ele chega ali, e Rebeca estava para dar água aos camelos, e ele a ajuda, Eliezer ajuda ela a encher os potes de água. Ali já representava a igreja de Cristo. Abraão, Deus, que envia o seu filho para manifestar a água do Espírito, e quem cedeu os tonéis para que Eliezer ajudasse a encher ali, ajudasse, para que Rebeca ajudasse ele, servisse ele, foi ela. Rebeca representa a igreja, que manifesta o Espírito Santo, que mata a sede do seu povo, que manifesta o Cristo. Nós precisamos entender isso. Eu não quero ser como Noé, que foi treinado por muito tempo, mas na hora da execução falhou. Voltou uma vida antiga, voltou uma veste antiga, voltou a querer ser um simples agricultor de vinha. Eu quero ser como Abraão, ouvir a voz dele. E Abraão é um dos únicos que diz: Abraão era amigo de Deus. Abraão, ele é tão chamado para iniciar a aliança de salvação da humanidade, porque Abraão é chamado para sacrificar o seu filho. Abraão é chamado a sacrificar seu filho. Pega o menino, pega a madeira, vamos para o monte. Daí o menino, imagina o teu filho perguntar isso para você. Imagina o Anthony perguntando para o Tiago e para a Nath: oh, mãe, eu vou sarar, né? Tá tudo certo. E ela com o diagnóstico de morte ali. O que uma mãe e um pai falam para o filho nessa hora? E Abraão era a mesma situação. E ele quer matar o filho ainda. Ele olha para o filho e fala: Deus proverá, meu filho. Mas daí eles chegam no monte, ele amarra o filho dele, ele coloca o filho dele em cima da madeira. O que o filho pensa e o que ele pensa? Sabe por que Deus permitiu isso na vida de Abraão? Para que Abraão sentisse o coração de Deus já. Só homens e mulheres que sentem o coração de Deus vão estar aptos para viver o reino dele. A última. Sara faz uma besteira. Se intromete no plano de salvação de Deus, fazendo pela alma dela e não pelo Espírito. Dá Agar para que ele tivesse o filho, querendo ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda, e nem da minha. Não se meta naquilo que Deus está fazendo. Não se meta. A gente sabe a história. Até hoje temos problema. Os irmãos estão brigando lá. Todo o Oriente Médio quer destruir Israel. Todo o Oriente Médio é filho de Ismael. Israel é filho de Isaac. Mas uma coisa acontece, sabe, que esses dias eu conversava com o pastor Marcos sobre isso, que veio uma revelação ao meu espírito. Chega um momento que Ismael começa a tirar sarro, humilhar Isaac.
Começa a se achar o filho mais velho. Só que ele não era o filho da promessa. Ele era o filho da terra. Sabe o que Deus manda Abraão fazer? Você sabe? Manda teu filho embora. Você acha que Abraão não tinha sentimento por Ismael? Não amava ele como filho? Amava. Mas Deus diz: manda teu filho embora. Fica tranquilo que aquilo que ele merece eu vou dar para ele. Eu vou dar uma terra para ele, vou dar um povo para ele, mas manda ele embora. Sabe o que Deus me revelou nisso? Primeiro, eu não devo criar o que é filho dos outros, que Deus não mandou eu criar. Se o sonho não é meu e Deus não mandou eu participar, eu não devo abraçar. Isso é para a vida de negócios, isso é para a vida familiar, isso é para a vida ministerial. Tem muita gente quebrando, falindo. Tem muita gente destruindo sua família porque está criando Ismael e Deus não mandou criar. O que eu aprendo com a segunda parte com isso? Deus não é sentimentalista. Deus é processual. O processo era vir Isaac, o filho de Deus, de Abraão, para ser o filho da promessa que traria a geração do filho de Deus, era para ser Isaac, não Ismael. Deus poderia, ai que dozinho, né? Vamos dar um jeitinho, deixa Ismael mesmo, já que a Sara fez isso. Não, Deus ele é processual. Porque se Deus fosse sentimentalista, todo velório de criança, de jovem que nós fôssemos, e os pais estivessem desesperados, a criança ressuscitava. Deus ele é processual. Ele respeita o processo, e ele faz com que a gente se submeta ao processo. Amém? Então Deus diz assim: libera Ismael. Eu tenho um processo com a vida de Isaac, mas fica tranquilo que o Ismael eu cuido dele. E Ismael está lá, né? O Oriente Médio hoje são os filhos de Ismael. Um dia os irmãos vão ter que se reconciliar. A segunda vinda de Cristo, uma das promessas, é a reconciliação dos irmãos. Amém? Então o que eu quero te dizer nessa noite: não anule os fundamentos, não anule os marcos, não anule os balizadores de Deus. Não anule. A Bíblia que Jesus lia era a Torá. A Bíblia que Paulo leu era a Torá. A Bíblia que Tiago leu era a Torá. Mas deixa eu te dizer, eles liam com revelação do Espírito. Eles não liam com interpretação judaica da lei, religião. E nesses dias Deus está chamando uma geração que vai para a palavra dele, não para ler ela, mas para ser lido por ela. Para ser lido por ela. Deus está buscando uma geração que, de Gênesis a Apocalipse, vive a profundidade dele. Se Deus tivesse anulado o Velho Testamento, por que Tiago nos dá o exemplo de Elias? Ele diz assim: sejam homens de fé, de oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e 3 anos e meio não choveu, e ele orou de novo e veio a chuva. Irmãos, Deus está mostrando que essa casa tem um chamado. Então nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos buscar a palavra. Não viva de mensagens do Facebook, pelo amor de Deus. Um líder, filho de Deus, chamado para esse tempo, que não lê pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, Deus não vai te usar para nada. Porque Ele quer se revelar a ti pela palavra dEle. Não viva de mensagem dos outros. Eu fiz um propósito com Deus, desde a pandemia, eu não ouvi mensagem de ninguém. Fiquei 2 meses, eu queria ouvir Deus falar comigo. Hoje que eu fui ouvir o meu pastor, um pedaço da mensagem dele. Porque muitas vezes a gente tem que parar de ouvir vozes e ouvir o céu, através da palavra dele. Amém? Se preparem. Não coloque roupa velha e queira colocar nova por cima. Busque o profundo dele. Busque o sobrenatural dele. Deus vai usar um povo depois dessa praga de uma forma sobrenatural.
assim como Ele queria usar o povo de Israel. Irmão, se aquele povo entende quem era Deus, aqueles 40 dias ia passar tão rápido. Eles não iam ficar andando em volta até que morresse a geração ali. Mas eles foram obstinados, eles não tinham amor, eles se perderam nas regras. Agora imagine nós que temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, o amor do Pai. O que o Senhor não pode fazer com as nossas vidas depois que essa praga passar? Vai se levantar um povo de governo. Mas é necessário nesse tempo eu mudar meu coração. Deus mandou 10 pragas no Egito para mudar o coração daquele povo. E mesmo assim eles não entenderam. Sabe que hora que esse vírus vai embora? A hora que a igreja verdadeiramente se posicionar. A hora que os cristãos verdadeiramente pararem de brigar por causa de política, por causa de besteira na internet, e ir para o seu secreto, delegar sobre a sua cidade, sobre a economia do país. A hora que o Brasil passar por um batismo de arrependimento, de maturidade, parar com as meninices gospel e viver verdadeiramente o Evangelho. Deus não vai usar homens que amaldiçoam a sua geração. Muito cuidado. Uma palavra que eu disse para o Tiago, e eu vou compartilhar com você. Falei: Tiago, a partir de hoje, só abençoe aqueles que te amaldiçoaram. Só abençoe aqueles que foram diante de Deus requerer o teu pecado. Só abençoe. Só abençoe. Só abençoe. A tua alma vai querer gritar de novo, é normal, somos humanos, não somos anjos não. Nós temos sangue na veia, nós não tem que suco. Mas a hora que o sangue querer gritar, nós temos que chamar pelo sangue de Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Nós somos filhos de Abraão pela promessa. Ele teve aquele filho. E daí quando ele entende no coração dele a revelação que Deus tinha para ele, ele agora não é mais o Abrão, é o Abraão. E o Senhor disse: tu vais ser pai de multidões. Tem uma passagem que o Senhor diz assim: sai da tua tenda, Abraão, e olha para o céu. Você terá filhos como as estrelas do céu, como a areia do mar. Só que se você ler o texto, era meio-dia, era de dia, e durante o dia não tem estrela. Homens espirituais sempre vão ver além daquilo que o natural está mostrando. E eu acredito que quando ele saiu da tenda, ele olhou um céu estrelado com o sol brilhando. Porque a estrela somos nós, cada pessoa aqui é uma estrela sendo filho de Abraão. Mas o sol que iluminava aquelas estrelas, que não deixava o brilho dela aparecer, é Jesus. É Jesus. É Jesus, ninguém vai brilhar mais que Jesus. Ninguém vai aparecer mais que Jesus. Ninguém. E estamos sim no tempo da graça. A graça que anuncia a justiça para a volta dele. Sim. Abraão sonhou com esse tempo, Isaac, Jacó, e ele nos escolheu para esse tempo. Mas nós não vamos anular a promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque o próprio Cristo não anulou. Os saduceus e os fariseus estavam brigando sobre ressurreição. Os saduceus não acreditam em ressurreição, os fariseus sim. E o saduceu, para pegar Jesus, pergunta assim: se um homem casar 7 vezes lá na eternidade, quem vai ser sua esposa? Daí o Senhor diz assim: lá nós seremos como anjos, seremos todos iguais. Não será assim, porque Deus continua sendo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus disse isso. E daí Jesus diz assim: porque Deus não é, o Pai não é Deus dos mortos e sim dos vivos. A promessa lá da origem do Éden, que é realinhada em Abraão, continua agora nas nossas mãos de dar continuidade, resgatando pessoas do inferno e levando elas à origem da eternidade. Feche os seus olhos e ouça a voz dele nessa noite.
Ouça a voz dele. Não deixa a tua alma gritar. Fecha os olhos. Sabe por que a gente fecha o olho? Não é para fazer um clima, não. É para que na escuridão dos meus olhos eu veja o brilho de Cristo se revelando a mim. Em reverência e submissão, Senhor, nós submetemos a Ti, Jesus. Pai, nós não queremos anular os marcos, os fundamentos, os balizadores, Pai. Não. Mas também nós não queremos viver, Deus, de falsas profecias. Nós não queremos viver daquilo que foi revelado à nossa alma por interesse. Não, Senhor. Nós queremos ser como Abraão, que foi para um deserto, onde havia fome, não havia leite e mel, porque o leite e mel estava dentro dele, Senhor. Pai, revela dentro de nós o leite e o mel para esse tempo. Revela, Jesus. Traz alinhamento na Tua palavra. Traz alinhamento na Tua palavra. Traz alinhamento, Senhor. Traz, Jesus. Queremos ter fidelidade não por regras, não por medo, mas por amor a Ti, Yeshua. Pai, eu não quero trazer nada no Teu altar por medo. Senhor, se eu Te servir por medo do inferno, que eu vá para o pior lugar do inferno. Se eu Te servir por coisas, que o Senhor me tire todas as coisas, mas que eu Te sirva, Senhor, por amor do que o Senhor me chamou e me escolheu para esse tempo. Recebe renovo nessa noite. Recebe restauração, recebe cura. Você vai ler a Bíblia diferente a partir de hoje. A Bíblia vai começar a te ler. Eu oro pela uma unção que você vai ter fome pela palavra. Fome pela palavra. Eu quero te falar algo. Segura só um pouquinho. Antes da pandemia, todo ano eu faço um propósito de ler a Bíblia ela toda. E antes da pandemia, no movimento, eu não estava conseguindo. Eu lia todos os dias, mas eu não conseguia a minha leitura de Gênesis e Apocalipse. E Deus parou tudo. E Deus me pegou. E eu fui para a palavra. Irmãos, eu comia ela como se eu comesse o que eu mais gosto de comer. Em 14 dias eu li ela. Eu falei, agora eu vou ler de novo, mas agora eu vou ler num tempo de 3 meses junto com a igreja. Eu não consegui. Em 30 dias eu li ela. Falei, não, agora eu vou ler até setembro. Eu não consegui de novo, eu li ela em 25 dias. E não é ler, não. Eu acordava às 5 da manhã e eu ia para a palavra. Às vezes eu ia olhar o Facebook e falei, não vou perder meu tempo, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Entendi isso. Eu oro nessa noite, estenda as suas mãos, que você tenha fome da palavra. O seu celular potente que Deus te deu, ele vai ter um aplicativo chamado Bíblia. E você vai ler ela. Você vai ler ela. E aqueles textos que você dizia, dava uma desculpa, eu não entendo isso. Eles vão se revelar a você. Eles vão se revelar a você. Você vai ver Jesus em Levíticos. Você vai ver Jesus no Êxodo. Você vai ver Jesus em Gênesis. Você vai ver Jesus em Esther. Você vai ver Jesus em Neemias. Sim. Eu libero uma palavra profética, uma unção sobre a palavra de Deus. Você vai comer da palavra, você vai beber da palavra. Ela vai ser lâmpada para os seus pés, luz para o teu caminho. Ele vai se revelar a você. Quando as pessoas sentarem para você pedindo um conselho, você vai ter um versículo que vai vir do Espírito, não porque você decorou para falar que sabe, mas porque o Espírito vai se revelar a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro o nível mais profundo na palavra dos seus filhos. Eu ministro, Senhor, que a Bíblia leiam eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só para encerrar, eu quero interceder. É pelo sogro da Estela, é pelo seu pai. Pai, né? Não é a mãe. Quero orar pelo pai do Wagner. Está com câncer, não está bem. Essa casa é uma casa de intercessão, uma casa de milagre. Quero que você levante a mão para o céu. Como é que é o nome dele, meu lindo?
Pedro, coloque o Pedro nas mãos do Senhor. A vida do Pedro nas mãos do Senhor. O Pedro gerou sacerdote. Então nós declaramos que os dias que o Senhor tem para ele nessa terra, Senhor, sejam com paz. Tira as dores dele, Senhor. Ele tem sentido dores fortes. Tira as dores dele. Eu oro, meu Deus, que o Senhor tire as dores dele. Essa é a palavra, Senhor. Tira as dores, alivia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a vida dele te pertence, Senhor. Ele é seu, Senhor. Ele é seu, Senhor. Nós amaldiçoamos este câncer que está nele, Senhor. Em nome de Jesus. Declaramos cura, declaramos restauração. Tudo conforme a tua vontade. Traz, Senhor, um alívio sobre o corpo dele. Traz, Senhor, toca ele agora, onde ele estiver. Toca ele, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela pastora Érica. Ela sofreu esse aborto, Senhor. Hoje ela passou por um procedimento difícil, depois de dias de sangramento. Pai, nós oramos que haja uma cicatrização dentro dela, sobrenatural. Deus, nós renunciamos e cancelamos o diabetes, Pai amado, que tem atrapalhado a saúde dela. Que o Senhor toque ela no sobrenatural, Pai. Que ela volte para o convívio dos filhos dela, da casa dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Declaramos milagres sobre a vida da Érica, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos por todos os filhos dessa casa. Guarda a saúde das nossas crianças, Senhor. Livra de todo mal. Livra de toda enfermidade. Livra de todo ataque do inferno. Guarda os filhos dessa casa. E que sejamos sarados e curados no Teu Espírito, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo pastor Marcos, pela pastora Daiane, Senhor. Pai, que nesse novo tempo na vida deles, nada os roube do propósito. Começou um novo tempo, Senhor. O marco do ministério da vida deles começou aqui em Araruna, Senhor. Que eles entendam isso. As palavras antigas foram canceladas. Eu vejo isso, Senhor. Coloca o Marcos e a Daiane agora. Profetiza sobre a vida deles. Nós queimamos no Teu altar as roupas velhas deles, Pai. Sim. Sim. Tempo de maturidade, tempo de crescimento. Só se gera o propósito quem morre. Deixa eu só falar algo para você. Quem nasce duas vezes, eu ouvi isso hoje, morre só uma vez. Você já morreu. Então nós não morremos mais. O nosso corpo até de até morrer, mas agora nós somos eternos. Porque nós nascemos da carne sim do ventre da nossa mãe, mas nós nascemos do Espírito, pela água do Espírito. Então avance, 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 avance. E nada, 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 nada te pare nesses dias. Vem e beija-me, Senhor. Deus abençoe, vai na paz. E chega até 10 horas em casa, tá bom? Deus abençoe. Domingo 9 da manhã, em nome de Jesus.